Sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 6º ano do Colégio Emaús. Sexto ano, essa aula será a correção das atividades de revisão para a prova de vocês, tá bem? Número 1. Explique o que foram as guerras médicas. Precisamos entender o contexto, né? Estava havendo a expansão do Império Persa e a expansão das cidades gregas. As cidades gregas ao sul da Europa, ao norte da África e ali na região da Ásia Menor, né, que corresponde hoje à Turquia. Então, o confronto entre os persas e os gregos para o domínio da região da Ásia Menor levou às guerras médicas. Então, foi um conflito entre as cidades gregas e entre os persas, para dominar a região da Ásia Menor. Número 2. Como aconteceu a Confederação de Delos? Bom, gente, a Confederação de Delos foi uma aliança que as cidades gregas fizeram sob a liderança de Atenas. Atenas, apesar de ter sido muito destruída durante as guerras médicas, ela conseguiu, se reconstruir, fazer essa aliança e combater, a expansão do Império Persa nos domínios ali da Ásia Menor. E também nos domínios ali das cidades gregas, se estabelecendo dessa forma a cidade de Atenas como uma importante cidade-estado daquela época. Número 3. O que foi a Guerra do Peloponeso? Quais as consequências desse conflito para as cidades gregas? Bom, a Guerra do Peloponeso foi um conflito entre Atenas e Esparta, Vamos lembrar que Atenas estava se sobressaindo, estabeleceu uma hegemonia em relação às demais cidades gregas e foi contestada por Esparta. Esparta, por meio da Liga do Peloponeso, entrou em atrito com a Confederação de Delos. Deste conflito, das guerras do Peloponeso, Esparta vai sair vitoriosa e Atenas vai se render. Deste rendimento, Atenas, gente, inclusive, vai perder a democracia que prevalecia, O governo que vai se estabelecer em Atenas será um governo aristocrático, ou seja, uma pequena camada, poucas pessoas dominando a cidade, governando a cidade. Também, as cidades-estado gregas, elas vão sair enfraquecidas. Por quê? Quando Esparta conquista essa hegemonia, esse poder de Esparta, essa cidade-estado militarizada, vai ser contestado pelas outras cidades-estado. E então, estes conflitos entre essas cidades vai levar ao enfraquecimento das mesmas, facilitando dessa forma a invasão e a conquista pelos macedônios. Número 4. Caracterize o governo de Péricles na Atenas clássica. Bom, gente, o governo de Péricles, ele vai ser do período de 461 a.C. a 429 a.C. também. Este período ele vai ser caracterizado, marcado pelo expansionismo de Atenas, por seu destaque político, econômico e cultural, e por grandiosas construções como o Párteno, na Acrópole de Atenas. O Párteno foi um templo religioso, dedicado a Deus Atenas. E essas construções vão servir para afirmar toda a riqueza e todo o poder de Atenas. O dinheiro, gente, dedicado a essas construções, ele veio do pagamento realizado pelas cidades-estados que faziam parte da Confederação de Delos. A Acrópole é uma grande construção que serve como refúgio para a população em momentos em que a cidade está sendo atacada. Inclusive, a Acrópole ela é construída em uma região mais alta para ser protegida de ataques, para ser protegida de invasões, inclusive. Número 5. Caracterize o período helenístico e explique por que recebeu este nome. Bom, o período helenístico é o período marcado pela expansão do Império Macedônio. A partir deste período,
as cidades gregas elas se tornam submissas a este império, né? E também vai ser marcada pelas grandes conquistas, né? Não só expansão territorial, mas expansão militar também do Império Macedônico, sob a liderança de Alexandre o Grande. Inclusive, Alexandre vai fundar várias cidades, né, nos territórios que foram conquistados. Este período vai ser marcado pela mistura da cultura grega, da cultura helena, com a cultura oriental, com a cultura dos povos que foram dominados. Essa mescla, essa mistura cultural é que deu origem ao helenismo. Por isso também que este período é chamado de período helenístico. Então, este período ele vai ser encerrado também, gente, quando Alexandre o Grande ele morre, né? Ele morreu e o império ele começou a se fragmentar. O império se enfraqueceu e foi conquistado pelos romanos. Número 6. Cite pelo menos 3 características da cultura e das artes gregas. Na cultura da Grécia Antiga, as obras elas valorizavam o humano, elas buscavam representar as formas e os movimentos, gente, com base no equilíbrio e na perfeição. Elas tentavam representar aquilo que lembrava a realidade, né? E fazia a representação também tanto de deuses quanto de humanos. No teatro, as tragédias retratavam mitos, guerras e sofrimento humano, já as comédias eram representações satirizando os comportamentos, costumes e até mesmo a própria sociedade. Na arquitetura, destacou-se 3 estilos principais, o jônico, o dórico e o corinto, que se diferenciavam pela forma das colunas. Nós também não podemos esquecer da poesia, da lírica, do início de estudo da história, né? Também nós não podemos esquecer do desenvolvimento da filosofia, com Sócrates, com Platão e Aristóteles. Também não podemos esquecer do desenvolvimento da ética, né? Que a preocupação com a ética também vai surgir na Grécia. Não podemos esquecer da democracia, que vai ser aperfeiçoada, né, durante o governo de Péricles em Atenas. Embora a nossa democracia hoje seja diferente da democracia que existia em Atenas, na Grécia Antiga, era uma forma de democracia, onde a população, apesar de ter limites, limitada, participava da política. Então, a Grécia Antiga deixou para a nossa sociedade atual diversos saberes, diversos conhecimentos, inclusive conhecimentos míticos também, explicações míticas a respeito do universo, a respeito do homem, que são importantes para entender a sociedade. Número 7. Como a religião da Grécia Antiga pode ser caracterizada? Pode ser caracterizada pelo politeísmo antropomórfico. O que quer dizer isso? Politeísmo, que os gregos eles acreditavam em vários deuses, né? Antropomórfico é que consideravam que os deuses eles se assemelhavam aos humanos. Eles brigavam, eles discutiam, tinha uma hierarquia entre os deuses. A diferença é que os deuses eles eram imortais, né? E que os deuses também se relacionavam com os mortais, com os seres humanos. Número 8. Explique a origem histórica e a origem mitológica de Roma. Vamos lá. A cidade de Roma, gente, inicialmente ela vai ser fundada, né, por povos indo-europeus que vão chegar nesta região e séculos mais tarde, estes povos vão fundar as 7 aldeias de pastores, que estarão localizadas no alto de 7 colinas na região do Lácio. Então, assim vai dar origem à cidade de Roma. Segundo a mitologia, Roma foi fundada pelos irmãos Rômulo e Remo.
Rômulo e Remo, eles foram abandonados no rio Tibre pelo tio Amulho. E eles foram encontrados por uma loba e amamentados por esta loba. Depois eles passaram aos cuidados de camponeses. Quando cresceram, eles retornaram para a região do Lácio, depuseram o tio Amulho, né? E, gente, Rômulo e Remo, eles se desentenderam. Rômulo matou o Remo e fundou a cidade de Roma. Esta é a história mitológica da fundação de Roma, do surgimento da cidade de Roma. Nós temos que lembrar que a cidade de Roma teve um grande crescimento, se destacou, né? Criou uma ampla rede de estradas ligando as províncias à cidade principal. De acordo com a história mitológica, acredita-se que Rômulo foi o primeiro rei, né, de Roma, foi o primeiro governante de Roma. Número 9. Como a sociedade romana antiga era organizada? Ela era dividida em 4 categorias básicas, né? Tinham os patrícios, que eram os chefes dos clãs. Eles eram homens livres e cidadãos romanos. O que quer dizer isso? Cidadãos romanos, que eles participavam da política de Roma. Os clientes eram homens livres, mas não tinham direitos políticos. Os clientes, eles prestavam serviços aos patrícios. Os plebeus, gente, era o grupo que compunha a maior parte da população romana. Eram camponeses, artesãos, pequenos proprietários e alguns comerciantes. Também os plebeus, eles não tinham direito político, eles não participavam da vida política de Roma. Na base social, na base dessa pirâmide, estavam os escravos, que eram prisioneiros de guerras, que eram escravos por conta de dívidas que não conseguiam pagar. Então, os escravos, eles eram esses prisioneiros, que realizavam os trabalhos mais pesados também. A história de Roma, ela vai ser dividida em 3 períodos, né? O período monárquico, o período imperial, o período da República e o período imperial. Neste período monárquico, nós vamos ter o governo por meio de reis. O Senado vai limitar o poder dos reis e vai pôr fim à monarquia. O Senado, preocupado com os reis que estavam tentando impor limites à sua influência, vai destituir o último rei e vai eleger 2 governantes que vão governar pelo período de 1 ano. Este novo período político, ele vai ser chamado de período republicano. Então, o período monárquico, os reis, eles governam até a morte. Eles comandavam o exército, conduziam as cerimônias religiosas e determinavam as punições como se fossem juízes. Porém, eles tinham o poder limitado, controlado pelo Conselho dos Anciãos, que era o Senado. O Senado, pessoal, ele era composto pelos patrícios. A gente não pode esquecer que neste período, só quem participava da vida política de Roma eram os patrícios. E também pela Assembleia Curiata. A Assembleia Curiata que decidia leis, criava leis, imposições também. Número 11. Quais foram as conquistas dos plebeus durante o período republicano da Roma Antiga? Bom, ao fim do regime do período monárquico, vai ser instituído o período republicano, como nós vimos. E neste período da República vai ter uma nova configuração governamental e social. Inclusive, dentre essas conquistas plebeias, nós vamos ter a criação do cargo tribuno da plebe. É um cargo na República Romana em que os tribunos eles defendiam, né, os direitos dos plebeus. Os plebeus eles vão se organizar,
Eles vão realizar greves, né, por meio de greves, de protestos, de revoltas. Eles vão fazer várias conquistas. Eles vão fazer várias reivindicações que serão atendidas pelos patrícios. Dentre essas reivindicações era a maior participação na vida política de Roma. Por isso foi criado o cargo tribuno da plebe. Outras conquistas também foi a elaboração de um código de leis, ou seja, as leis elas deveriam ser escritas. Assim surgiu então a Lei das 12 Tábuas. Outra conquista também foi a abolição da escravidão por dívidas e também a Lei de Canuleia. Na Lei de Canuleia, os plebeus eles podiam se relacionar com os patrícios, podiam se casar, né? Claro que dos plebeus eram aqueles que se sobressaíam, os ricos, os comerciantes, que casavam com patrícios. Bom, finalizamos a nossa correção então, sexto ano. Bons estudos para vocês, boa prova, tá bem? E até a próxima aula. Lembrem-se, juntos no caminho certo.